Agora eu vou direto com o Felipe Zamana. O Felipe é incrível, já está aqui comigo. Oi, Felipe, tudo bem, querido? Tudo bom? Tudo Boa bem, noite, você? obrigada por ter topado participar. Eu conheci Eu o que Felipe agradeço o Zamana. convite. Pois é, eu conheci o Felipe porque eu fui o ano passado líder aqui em Teresina, aqui no estado, do Dia Mundial da Criatividade. É um projeto lindo do Lucas Foster, da Project Hub, que conectou vários países. E aí a gente terminou fazendo muitas amizades e o DMC esse ano aconteceu de modo digital lindamente, mas só que eu conheci o Felipe o ano passado, nós nos tornamos amigos digitais e o Felipe ele é professor e pesquisador da criatividade da Universidade Criativa em Porto, lá em Portugal, e ele é também coordenador pedagógico do Dia Mundial da Criatividade. E aí, quando eu vi o Felipe no LinkedIn, em todos os lugares, falando sobre criatividade, eu falei, cara, ser criativo, sem dúvida, é um diferencial, mas criatividade se aprende? Eu vou perguntar para o Felipe sobre isso, porque é a área totalmente em que ele atua, não é isso, Felipe? Bem-vindo, boa noite, querido. Obrigado. É isso mesmo. A criatividade, ela vem ganhando cada vez mais importância e ela foi eleita esse ano pela terceira vez consecutiva uma das maiores competências, né, se não a primeira competência mais importante para o futuro, em uma parceria aí do Fórum Econômico Mundial com uma pesquisa com o LinkedIn, que definiu essa habilidade, essa competência como a mais importante. Só que, infelizmente, a criatividade ainda é considerada, vamos colocar dessa forma, falta de educação. Porque as pessoas pensam sempre assim, criatividade é ótima desde que não mude nada. Né? E isso aconteceu comigo, só para ilustrar um pouquinho essa fala, isso aconteceu comigo aqui em Portugal, quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar para uma empresa e, claro, dada a minha especialidade, eles falaram, não, o que a gente quer é que você seja criativo, você tem total liberdade para propor ideias, para propor coisas novas, a gente está super aberto a isso. Só que, conforme eu fui propondo ideias novas, aconteceu que me mandaram embora, justamente porque eles não queriam ideias novas, eles só queriam alguém que fizesse aquilo que a pessoa que muito provavelmente foi mandada embora antes de mim não fez. Né? E isso é um pouquinho o cenário das empresas, no mercado de trabalho, que a gente quer que as pessoas sejam criativas, mas a gente quer ter o controle do que elas vão fazer. Só que criatividade é você fazer aquilo que ninguém espera que você faça. Né? E, às vezes, o próprio processo criativo é um pouco nebuloso, é um pouco misterioso, né? E aí alguns mitos da criatividade que surgem, justamente por causa disso, que a gente não tem como prever como é esse comportamento criativo. E o pensamento criativo ele ainda está muito formatado no que seria uma produção em escala industrial. Né? A educação, por exemplo, é um ótimo exemplo disso, que a gente tem os formatos pré-definidos de conhecimento, de conteúdo, né? Agora é matemática, depois é português, depois é biologia, e nenhuma delas dialoga uma com a outra. Então é super formatado em caixinhas, né? Que as pessoas gostam de falar. E o mesmo vale para o mundo empresarial. Por quê? Porque a gente tem centenas de processos criativos, né? Então o mundo empresarial começa a abrir as portas para a criatividade, mas sempre com esse controle né? A gente quer saber o que vocês estão fazendo. Eu acho que essa Né? é uma boa dica, inclusive. Aliás, você foi para Portugal, você foi para Lisboa e atualmente você está em Porto. Você fala conosco de Porto agora? Sim, eu vim direto para o Porto, eu não passei por Lisboa. Já está há quanto tempo aí, Felipe? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Hoje você está feliz com os teus processos criativos? Você está confortável? Encontrou um lugar para estar confortável sendo criativo? Porque o que o Felipe está falando, gente, é bom para a gente pensar. Nós amamos os criativos, mas as empresas não criam ambientes com cultura corporativa que receba os criativos. Então, os criativos, geralmente, eles são confundidos com pessoas que são malucas, que gostam de chamar a atenção, Sim. que acham que são donas da verdade, que querem fazer tudo de outro jeito. São pessoas que esperam que a gente seja vencido pelo cansaço, na verdade, né? Mas a gente termina vencendo os outros pelo cansaço deles de não serem criativos, né? Você hoje está confortável onde você está? Está numa universidade, né? Sim. Eu não estou confortável porque, dado o meu espírito da criatividade, minha curiosidade, a gente sempre busca coisas novas, né? A gente sempre busca os novos desafios, novas formas de propor as coisas.
E dentro da área da criatividade, o que não falta são desafios. Inclusive, né? agora, né? Eu tenho Inclusive feito uma agora. série. Sim, exatamente. Eu tenho feito uma série só sobre mitos da criatividade, só que eu chamei de mitos recentes, né? Que é o que as pessoas acreditam que é, seguindo um pouco esse padrão do eu preciso entender o que a criatividade é, ela precisa ter um formato pré-estabelecido para eu poder aceitá-la. O que é mito na Então, criatividade? Cita 3 aí, só citando. olha, citando rapidamente, um dos maiores mitos é que a criatividade é uma habilidade. E ela é uma competência, porque ela envolve uma série de habilidades, atitudes e também de conhecimentos, e não só habilidades. Então, ela é um pouquinho mais complexa que isso. Outro mito muito comum é que a criatividade só serve para solucionar problemas, mais nada. Se não for um problema, não há criatividade, não precisa de criatividade. E é óbvio que a criatividade também vem para solucionar, não solucionar, mas também atender desejos, impulsos ou simplesmente a curiosidade. Né? Então, não precisa efetivamente existir um problema para precisar da criatividade. E o terceiro é que a criatividade é só uma ferramenta, ou seja, eu só preciso aplicar ela numa situação específica e acabou. E não é isso. Né? A criatividade ela vai além da ferramenta, quando ela é não só algo que você pode aplicar, mas também um estilo de vida, vamos colocar dessa forma. Né? É uma coisa que você tem que incorporar na sua vida, tem que incorporar nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas ferramentas. Né? Se você tem um martelo e quer pregar um prego, não tem segredo. Agora, você pode usar o martelo para outras coisas. Então, o martelo é a ferramenta, e a como você vai usar o martelo que é a criatividade. Né? Então, é incrível isso, é incrível porque assim, que a criatividade se aprende, se pratica, ela pode sim ser desenvolvida, né? E ela também vai muito das referências, né? De quem você é, o que você faz, o que você acredita para você se desbloquear, ter uma disruptura em relação à criatividade, né? Hoje em dia, particularmente, qual é, para a gente encerrar, na tua opinião, o novo papel da criatividade no mundo no momento que a gente está vivendo, Felipe? Olha, eu acho que a gente criou ali uma ideia de que a gente está preparado para tudo. Né? E esse cenário da pandemia, ela veio mostrar para a gente que a gente não está tão preparado assim para as coisas e a gente tem muita dificuldade em se adaptar às situações inesperadas. Então, a criatividade vem para solucionar essa questão. Né? Então, não tem como prever o que vai acontecer. O futuro é sempre incerto. Então, a criatividade ela nos ajuda a nos adaptarmos rapidamente a essas mudanças que a gente não imagina que vai acontecer, como foi o caso agora. O problema, e é um dos meus receios, como é óbvio, é que depois que isso tudo passar, depois dessa pandemia, as pessoas tendem a voltar ao que era antes. Porque, que nem eu falei no começo, criatividade é ótimo desde que não mude nada. Então, acabou a pandemia, volta a fazer exatamente o que a gente fazia antes, porque não precisa mudar. Né? Agora, eu acho muito interessante existir uma universidade criativa, né? Existirem disciplinas que falam sobre isso, porque é muito recente, dentro da história do ensino, da educação, a gente falar sobre criatividade. Criatividade, sim, dentro dos projetos pedagógicos, tinham outros nomes que não necessariamente eram criatividade, né? E hoje a gente tem universidades, universidade criativa. Olha, você é professor, sim, e pesquisador de uma universidade criativa e ele é tão criativo que ele diz que não está satisfeito. É verdade. Mas essa questão da educação, só para vocês terem uma ideia, a criatividade é estudada desde 1900, né, com a virada do século, com as ideias de Charles Darwin. E ela só foi oficializada mesmo como campo independente do estudo em 1950. Então, olha o tempo que a gente já estuda a criatividade e ela ainda não foi 100% incorporada, principalmente na educação, onde ela é mais importante. Né? Porque se a gente não aprende a desenvolver a nossa criatividade, como é que a gente quer aplicar ela depois em outras situações? E então, dando autonomia, que se nas escolas, eu exatamente, imagino, eu estou falando com um especialista nessa área, mas na escola seria dar autonomia, como eu acho que os CEOs, os diretores, os executivos, os empresários precisam dar autonomia aos seus colaboradores, porque talvez eles vão descobrir muitos criativos aí que até podem salvá-lo dessa roubada que a gente está. Exatamente. Incrível. Mas a gente tem esses processos criativos estabelecidos, né? Então, esse processo criativo é uma forma também daquele controle. E eu sou um pouquinho contra processos criativos por causa disso, né? Porque ele estipula onde começa e onde termina o processo.
E a criatividade não tem muito bem um começo nem um fim, é uma coisa cíclica, né? Você vai fazendo e vai desenvolvendo, vai tendo novas ideias. Né? Claro que tem formas mais eficientes, mas a gente não pode pré-estabelecer que é assim que funciona. Muito bom. Olha, o Felipe Zamana, ele está no LinkedIn, todos esses artigos, ele posta muita coisa lá, você encontra no LinkedIn, mas também nas redes sociais, é só seguir, ele é incrível, eu gosto, ele vai sempre estar por aqui com a gente. Felipe, muito obrigada por ter topado conversar com a gente, Maia, sobre um assunto tão importante, tão relevante, né? Tão necessário nesse momento. Claro, obrigada, cada vez mais. Lindo ele, né? Muito bom falar sobre isso, Zamana. É direto de Porto, em Portugal, dessa universidade que é a Universidade Criativa. Aí, gente, a gente está falando de criatividade e eu queria mostrar